A gente recebe agora o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega. Ministro, seja bem-vindo ao ICL. Bom dia. Bom dia. É um prazer participar do programa de vocês. Bom dia, ministro. Muito bom tê-lo aqui conosco hoje. Uma honra. Ministro, bom dia, perdão. A gente vai falar sobre Musk versus a soberania nacional. A gente quer ouvir a sua análise também. Citado em um ataque direto de Elon Musk na noite desta segunda-feira, o presidente Lula, até o momento, preferiu não responder publicamente à ofensiva do bilionário sul-africano. Segundo o colunista do UOL, o Léo Sakamoto, a estratégia é não se posicionar. Essa seria a estratégia do presidente. O Musk escreveu no X que Lula andava na coleira de Alexandre de Moraes. Disse ainda que o presidente jamais tomaria atitude contra o ministro porque ele, abre aspas, tirou Lula da prisão e colocou o dedo na balança, fecha aspas, para elegê-lo. Em nota enviada ao jornalista, ao Léo, a assessoria do presidente disse lamentar a divulgação de fake news em redes nacionais, em redes sociais, ainda mais pelo proprietário da rede com fins políticos. Ministro, o presidente Lula fez bem em não colocar mais lenha nessa fogueira? Eu acho que não cabe ao presidente Lula se envolver diretamente nessa questão. É melhor um ministro, alguém que possa responder, não dar tanta importância a esse cidadão que representa a extrema-direita mundial, né? O Elon Musk faz parte do complexo militar industrial americano. Ele é o suprassumo desse complexo. Nós sabemos que a venda de armas, os negócios nesse segmento estão crescendo muito no mundo e ele é um grande fornecedor, não é? Porque ele tem tecnologia de foguetes, provavelmente de mísseis e tudo mais. Agora, o que espanta é como você tem uma intromissão direta de um cidadão da extrema-direita internacional no Brasil. Nós sabemos que sempre houve participação de empresários americanos na política brasileira, né? É só lembrar dos irmãos Koch, que são grandes empresários que sempre financiaram por baixo do pano os nossos bolsonaristas, a nossa direita, né? Mas agora se chegou a um ponto de absurdo e que o sujeito ataca diretamente membros do Supremo, né? E o próprio presidente da República. Quer dizer, a que ponto chegamos? Isso mostra que existe uma ascensão forte da direita internacional, né? Não é só no Brasil que houve essa ascensão, esse fortalecimento, mas nos Estados Unidos, com o Trump, em outros países você tem uma ascensão da direita, né? E eles querem dar as cartas, tá certo? Então, eu acho que tem que haver uma reação forte do governo, eu acho que tem que investigar essa empresa do Elon Musk, mostrar para ele que ele não faz o que ele quer aqui no país, que nós temos soberania. Quer dizer, o Brasil já foi no passado um país muito dependente, muito subordinado aos Estados Unidos e tudo mais. Hoje não é mais. Nós temos aqui uma democracia que não é tão forte, né, pelo que foi dito até agora, mas de qualquer maneira o Brasil hoje é um país que tem que ser respeitado. Nós temos um PIB entre os 10 maiores, nós temos reservas, nós não dependemos mais do capital financeiro internacional, embora ele tenha uma influência muito grande, porque aqui, nos poderes aqui do Brasil, você teve um aumento do poder do setor financeiro, a financiarização avançou muito aqui no Brasil, com os governos Temer e Bolsonaro, não é? Eles têm poder sobre o Congresso. Nós sabemos que uma parte do Congresso tem orientação direta desses senhores das altas finanças, né? E é um equilíbrio de força difícil, é complicado. Governar o Brasil hoje é muito complicado. O presidente Lula nunca pegou um cenário assim tão desfavorável, né? Onde é preciso lutar dia a dia para manter os interesses da nação e tudo mais, se contrapor aos interesses dessas grandes finanças e
e também o avanço do legislativo, né? Quer dizer, hoje o poder do executivo brasileiro diminuiu muito, né? Eu me lembro, em 2003, o país estava quebrado, mas havia governabilidade, quer dizer, a oposição no Brasil era um centro-direita, ele não era radical, né? Civilizado, vamos dizer assim, né? O PSDB e tudo mais. Agora, nós caminhamos na direção contrária, quer dizer, você caminhou em direção à barbárie. E esses dois governos que nós tivemos, Temer e Bolsonaro, eles promoveram a ascensão dessa direita forte, né? E isso tem dificultado o governo Lula de governar. Então, cada dia tem um desafio como esse, cada dia vem uma novidade que tem que ser enfrentada pelo governo. Sim, inclusive, né, Edu, por isso que é o momento mais do que adequado da gente regular as redes sociais no Brasil, né? E a história do Lira agora é o seguinte, olha só, ontem o Lira falou, olha só, quando uma coisa fica assim, pega ali um preconceito do Congresso, é difícil avançar depois, quando é partidarizado, veio com um papinho horroroso, dizendo assim, vamos começar do zero de novo. Depois de um trabalho feito pelo deputado Orlando Silva, super bem trabalhado, super estudado, super discutido, mas aí o Lira vem com essa onda. E é claro, gente, tudo que o Lira faz é para ganhar e para concentrar mais poder na mão. Você imagina o seguinte, quando a gente teve o negócio das lojas americanas, eu falava, o Centrão agora está no céu. Por que está no céu? Porque agora tem um problema para os 3 caras mais ricos do país e que o Centrão pode resolver. Não se sabe e talvez nunca se saiba como o negócio foi resolvido sem sequer chamar os 3 para depor. Aí, agora, a minha hipótese é a seguinte, você tem agora que não é com os 3 caras mais ricos do Brasil, você tem com o cara mais rico do mundo, o segundo cara mais rico do mundo. Aí o Lira fala assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos começar do zero de novo, vamos todo mundo discutir essa história. É um absurdo voltar para o zero, ministro, do zero? Porque é só dar a impressão de que, tipo assim, é para, olha só, vamos empurrar com a barriga, vamos para poder negociar. Eu achei um absurdo essa história do Lira de voltar para o zero e começar a fazer do zero uma coisa tão urgente, tão premente e que já tinha uma base para poder seguir em cima. Não podemos esquecer que foi justamente nas redes sociais e com fake news que essa direita ascendeu no Brasil, né? Não só no Brasil, mas veja, o Trump foi eleito também nessa base, né? E o Trump tinha lá um grande publicitário, que eu não me lembro como é que chama, um sujeito... X-Bannon. Exatamente, X-Bannon, que tinha conexões com o Brasil. Então, hoje em dia, as redes sociais têm tanta ou mais influência do que as televisões, os jornais e tudo mais, né? E fazem a cabeça da população. A população fica à mercê das fake news, das distorções e tudo mais. Então, essa parada eles andaram ganhando. O Trump ganhou essa parada, não é? Você teve o Brexit também a Cambridge Analytica teve uma participação importantíssima ali, isso aí. Exatamente. E você está capitalizando uma, digamos, insatisfação da população, até de trabalhadores e tal, porque andaram perdendo emprego, o salário foi reduzido, as condições são precárias, eles têm que concorrer com os imigrantes e tudo mais, e eles foram, uma parte da base da pirâmide social, ela é capturada por esta ideologia populista de direita, tá certo? Então esse é o problema, esse é o perigo. Tanto que você vê que aqui no Brasil eles continuam tendo uma importância grande, um peso político grande, não é? A população é enganada por essas redes sociais e o Elon Musk, e nós estamos vendo que aqui no Brasil, por exemplo, você tem grandes empresários que têm o domínio direto de órgãos de comunicação. Então não era mais uma questão só de sintonia ideológica, mas você tem os principais órgãos de comunicação são controlados hoje
diretamente por esse setor financeirizado, né, que propaga uma determinada ideologia anti-Estado, não é, anti-ação do Estado e tudo mais, né? Então, é uma situação difícil mesmo. Uma pergunta, ministro, só mudando de alhos para bugalhos aqui, está todo mundo discutindo esse negócio de Petrobras, se é a turma ali do Alexandre, se é o pessoal do Prates, etc. A minha pergunta sobre Petrobras é outra. A Petrobras hoje, esse é para mim uma das maiores questões que a gente tem no Brasil hoje, porque a Petrobras pode e deve ser um dos grandes motores de crescimento do país, como já foi em vários períodos. A Petrobras hoje, ela capta dívida a menos de 7% ao ano. Isso as dívidas super longas, tá? Dívida aquela que você compara quase que a equity, quase que a ação, porque é aquela dívida que tem um vencimento super longo. E ela rende em cima do patrimônio dela, o que o pessoal chama de return on equity, né? O retorno sobre o capital dela. Nos últimos anos chegou a render 40%, mas tem rendido mais de 20%, 25%. Por que o Brasil ele não inicia de uma maneira assim mais forte um programa de recompra das ações da Petrobras? Isso é uma decisão financeira e estratégica. Então, por que a gente não faz isso? Veja, eu acho que falta dinheiro para você fazer isso, né? Porque a Petrobras vale mais de 500 bilhões, 550 bilhões, né? Então, para você, digamos, comprar todas as ações, né, você precisaria de muito recurso. Agora, a Petrobras, ela é um caso típico, você falou, o ROI da Petrobras, a rentabilidade dela é superior à dos bancos, então ela é uma empresa que tem tido um excelente desempenho. Ela tem esse desempenho porque foram feitos muitos investimentos no passado, né, para colocar o pré-sal como principal fonte de petróleo, né? O pré-sal, ele dá uma produtividade grande para a Petrobras, tem mais produtividade do que extração de petróleo na Arábia Saudita, tá certo? Agora, ela está sendo depredada, ela foi depredada pelos governos anteriores. Quer dizer, em 2022, a Petrobras teve um lucro de 188 bilhões. 188 bilhões. O lucro dela em relação ao patrimônio é maior do que da Exxon, maior do que as grandes, né? Então, um lucro fantástico. Agora, e distribuiu mais dividendo do que teve de lucro. É importante. Teve ano que ela distribuiu mais dividendo do que teve de lucro, tá? Mais de 100% de dividendo. Exatamente. Nesse ano foram 188 bilhões de lucro e 215 bilhões de dividendo. Quer dizer, você está descapitalizando a empresa, tá certo? Isso é o setor, esse setor financeiro é predatório. Você está depredando. A Petrobras é uma empresa importantíssima, é a maior empresa brasileira, ela é muito eficiente, você vê as margens de lucro que ela tem, tá certo? É claro que a elevação do preço do petróleo ajudou também, mas ela é eficiente, ela tem produtividade. Agora, para ela se manter nessa posição, ela precisa fazer investimento, e os investimentos dela declinaram ao longo do tempo. As grandes empresas estão sempre investindo e não distribuem tanto lucro quanto esse que a Petrobras. Imagina, 215 bilhões distribuídos. Você podia ter aumentado o investimento de modo a aumentar a operação da Petrobras. Isso é necessário. As grandes empresas têm que ficar sempre fazendo investimento para se manter. E a Petrobras diminuiu. Sabe quanto era o investimento em 2022? Quanto foi? 8,5 bilhões de dólares. Uma mixaria. Sabe quanto era o investimento em 2013, 2014? 40 bilhões de dólares, que é para você ampliar a sua capacidade de produção, você tem que ampliar a capacidade de refino. Então, esse governo, o novo governo Lula, já deu uma melhorada nisso. Cresceu o lucro 38%, já cresceu, no primeiro ano cresceu 38% os investimentos. Exatamente, cresceu 38%, mas ainda está baixo, porque, veja, a Petrobras era responsável por 10% de todo o investimento do país, né? Hoje o investimento anual do Brasil está 1 trilhão e 800, 1 trilhão e 900,
é um investimento que se faz por ano no Brasil. A Petrobras só investiu, digamos, 60 bilhões, 70 bilhões. No passado, ela investia 170 bilhões, 180 bilhões. Ela era o carro-chefe. E ela tem uma cadeia produtiva muito importante. Várias empresas dependem da Petrobras. Você tinha toda a cadeia de construção que foi destruída, não é? Que também era importante. Então, esse governo está tentando mudar as coisas, né? Agora, eu acho que tem que aumentar ainda mais o investimento. Ou se tiver todo esse lucro, diminui a dívida da empresa, não precisa distribuir. Quer dizer, a Petrobras distribuiu em 2023 60% de todo o seu lucro, né? É bastante. Ou recomprar a ação, né, Guido? Porque se você recomprar a ação, você está investindo em algo que te dá 20% ao ano. Qual é o investimento que te dá 20% ao ano? Não tem investimento que te dá 20% ao ano. Mas aí o pessoal reclamou porque queria mais. Quer dizer, foram distribuídos 74 bilhões de dividendos em 2023 e o pessoal queria uma cota maior, não é? E aí houve, digamos, um equívoco do presidente atual da Petrobras que não podia ter anunciado esse plus de dividendos, não é? Sem ter consultado o Conselho de Administração. O Conselho de Administração é que decide quanto deve se distribuir dividendos. Eu acho que você tem que distribuir dividendos, sim, porque você tem acionistas. Os acionistas precisam dos dividendos, querem ter os dividendos. Agora, quando você exagera, você está enfraquecendo a empresa, né? Você está pensando só no curto prazo e você tem que ter uma empresa que produza lucros fortes ao longo de todo o tempo. Você vê que ainda tem novas iniciativas da Petrobras. Eu acho que ali perto do Suriname nós temos petróleo na plataforma brasileira e tudo mais. Então a Petrobras tem que ser fortalecida. E eu acho que, infelizmente, houve um desentendimento do CEO da empresa com o Conselho de Administração, coisa que não pode acontecer, que é o Conselho de Administração que decide essa questão do lucro da empresa. Então, mas enfim. Não, e eu ia só falar, dado que você falou de novas descobertas, ontem teve um anúncio super importante da Petrobras, né, de uma descoberta de petróleo em águas ultraprofundas na bacia Potiguar, na margem equatorial. A Petrobras descobriu uma acumulação de petróleo em águas ultraprofundas no poço exploratório Ayangá, que está situado próximo à fronteira entre os estados do Ceará e do Rio Grande do Norte, a cerca de 190 quilômetros de Fortaleza e 250 quilômetros de Natal. Essa reserva de petróleo estaria a uma profundidade de mais de 2.000 metros. Isso pode ser uma descoberta bem importante aí para a empresa e, enfim, é uma notícia a ser celebrada. Eu falo celebrada não com muita empolgação, porque eu acho que a gente tem que... o mundo tem que largar logo essa... Não dá para largar, né? A gente tem que ser pragmático, mas o mundo tinha que logo... enfim, mudar essa matriz energética porque o planeta não aguenta mais. Mas, enfim, dado o que a gente precisa ter hoje em dia, né, para essa transição e etc., é óbvio que é melhor você ter uma descoberta do que não ter uma descoberta em nosso solo, né? É isso. E a Petrobras é líder em tecnologia de águas profundas. Ela desenvolveu uma tecnologia que ninguém tem. Então, ela consegue extrair esse petróleo com um custo menor. Agora, tem uma transição energética e a própria Petrobras pode começar a investir em energias alternativas, não é? Fazer captação de energia solar no oceano, etc. Quer dizer, a Petrobras também tem que se diversificar, mas nós não podemos entregar essa riqueza que nós temos. A transição energética está sendo feita. O Brasil é campeão nisso. A nossa matriz energética é uma das melhores do mundo, não é? Agora, nós não vamos abrir mão da nossa riqueza, porque os países que durante centenas de anos poluíram e continuam poluindo, né? Você sabe que os países que mais poluem são a China e os Estados Unidos, os maiores poluidores, né, de CO2. Agora, todo mundo quer que o Brasil deixe de explorar suas riquezas
para fazer uma transição rápida e cobrir aquilo que eles não fizeram, tá certo? Perfeito. Ministro, eu quero agradecer a sua participação em nome de toda a nossa equipe, contribuiu bastante para o nosso debate. Importante a gente falar de Petrobras, ainda mais com o senhor. Muito obrigada. Tenha uma excelente semana e até uma nova oportunidade, ministro. Obrigado, ministro. Um abraço. Obrigado, foi muito bom falar com vocês. Um abraço a todos. Um abraço. Obrigada.